Eu sou Vanessa Weber. E eu sou o Gabriel Frois e você está no compilado do Código Fonte TV. E seja muito bem-vindo a este primeiro compilado do ano de 2026, que é o compilado de número 228 e contempla as notícias de 27 de dezembro de 2025 até o dia 2 de janeiro de 2026. Ou seja, se estamos aqui no compilado é porque não ganhamos 1 bilhão na Mega Sena da virada. Lamento informá-los que não iremos sortear 1 milhão para quem nos assiste, viu? Porque continuamos aqui com a conta bancária no mesmo nível que estava antes, nem um pouquinho mais milionário, nem bilionário. Que droga, né? Mas tudo bem, eles adiaram até o sorteio, né? Deu problema no sistema lá, na contabilização. Vocês viram isso? O número de apostas foi tão recorde que estourou o limite lá, eles não conseguiram processar tudo a tempo, tiveram que fazer o sorteio no dia seguinte. Olha só, gente. Esse pelo menos foi o que eles disseram, né? Vamos começar então com um recado. Ó. A gente passa o ano todo, você que acompanha aqui o compilado, falando sobre as mudanças que impactam quem trabalha com tecnologia. Né? Geralmente são ferramentas novas, movimentações do mercado ou decisões que afetam a rotina de quem vive de software. Mas tem uma mudança importante acontecendo fora do código que afeta diretamente quem trabalha por conta própria aqui no Brasil. A reforma tributária entra aí na fase de transição agora, em 2026. Aos poucos, isso vai mudar aí o jeito de lidar com impostos, com concorrência e notas fiscais. E mesmo sendo gradual, quem é PJ ou prestador de serviço precisa ficar muito atento, hein? Para nós de tecnologia, o desafio é entender essas regras novas e manter o CNPJ em dia, num cenário onde o modelo antigo e o novo vão conviver por um tempo. Se você deixar de lado, o risco de ter problema ou pagar errado é grande. E é por isso que nós vamos fazer uma indicação, viu? A Contabilizei. Quem acompanha a gente aqui sabe que eles são uma contabilidade sem burocracia, feita por quem é do nosso mundo, com tecnologia para facilitar os processos. E lá eles cuidam ali de tudo, desde a abertura do CNPJ, contabilidade mensal, emissão de notas e ajudam até nas invoices. Sempre atentos para que todos os seus impostos estejam certos, já considerando todas as mudanças que estão por vir. E aí, com a parte burocrática resolvida, fica mais leve seguir trabalhando sem surpresas. O link para conhecer os planos e as condições especiais para quem acompanha o compilado está aqui, ó, na descrição do vídeo. E partiu para as notícias. A Meta compra Manus AI por 2 bilhões de dólares. Por 2 não, por mais de 2 bilhões de dólares. Eles não disseram ali o valor exato, mas a gente tem uma noção aí do que foi aventado no mercado. A Meta anunciou então a aquisição da startup de origem chinesa, que ganhou destaque global ao demonstrar uma inteligência artificial capaz de executar fluxos de trabalho complexos sem supervisão humana. Diferente dos chatbots tradicionais, a tecnologia da Manus foca em ações práticas como realizar pesquisas de mercado, codificar e analisar dados em ambientes virtuais próprios. Com esse movimento, a equipe da startup será integrada aos times da companhia para desenvolver assistentes proativos dentro do ecossistema do WhatsApp, Instagram e Facebook. A integração visa implementar uma camada de execução capaz de resolver tarefas complexas de ponta a ponta para usuários e empresas. Embora os termos oficiais não tenham sido abertos, analistas e veículos de finanças estimam que a transação tenha custado entre 2 e 3 bilhões de dólares para os cofres da empresa. A Manus AI, que já possuía uma receita anual de 100 milhões de dólares, interrompeu o acesso à sua plataforma independente para focar exclusivamente no desenvolvimento de soluções internas para sua nova proprietária. Esta é a 5ª aquisição da Meta no setor apenas em 2025, fazendo parte de um plano de investimento em infraestrutura que deve ultrapassar os 70 bilhões de dólares no próximo ano. Agora, em 2026, né? Atualmente, a startup opera a partir de Singapura e confirmou que irá encerrar seus laços com investidores chineses e não atuará no mercado da China após a conclusão do negócio. Pois é, então os clientes que eles já tinham, tchau, tchau, bye, bye, não quero mais saber de vocês, 2 a 3 mil, tá de bom tamanho aqui para mim. Para abandonar parte dos 100 milhões que já tinham de receita, né? O que dá para ver, num ponto de vista da Meta, é que ela realmente está investindo ainda mais em inteligência artificial e que, de repente, o Meta AI, que ela está falando para tudo aí do canto, não está sendo tão utilizado assim ou não é tão bom a ponto deles agora integrarem a solução da Manus, né? Ou pelo menos estão integrando a solução da Manus AI
dentro do ecossistema ali, né, dos produtos da Meta. E mais uma vez, né, você vê, não compra necessariamente nesse caso aí a carteira de clientes, que pelo visto eles vão deixar parte dos clientes de lado, só uma parte, claro, os chineses. Mas compra ali o time de engenharia da Manus AI, né, que para meio que o que estava fazendo para integrar tudo ali, trabalhar à mercê dos produtos da Meta. Mas né? essa história a gente já ouviu a Meta fazendo. Tem poucos meses atrás também, eles contrataram um super time, acho que pagaram tão alto, que várias pessoas se aposentaram e saíram. 6 meses de salário chega, tá bom pra mim. É. Dá pra viver aqui. Não, então. Impressionante. E realmente, até agora, eu não tô lembrada de ter visto os frutos desse super time que eles criaram. Mas porque já teve gente que saiu. Que saiu. Sim, teve gente que mal começou ali, saiu, mas, cara, quem continua lá, eu ainda não vi os frutos disso. Para chegar ao ponto de logo depois aí comprar por 2 e 3 bilhões. Acho que isso gera uma bolha de mercado. Eu vi esses dias também uma notícia que o próprio Google mantém várias pessoas do mercado, e isso a gente ouviu falar lá na época da pandemia, e eu acho que ainda assim está acontecendo. Várias pessoas estão sendo mantidas sem projeto, em casa. Tá, eu não sei a quantidade e tudo, mas foi uma notícia que foi colocada aí, foi aventada aí na internet. E que é justamente para não ter essas pessoas que são super legais, super boas, assim, competentes no mercado, nos concorrentes. Então, ela tem mantido isso. Não é o caso aqui, porque eles têm um direcionamento para a utilização das soluções da Manus AI. Lembrando que a Manus AI, se eu não me engano, foi uma das primeiras que criou esse conceito de agentes de IA, né? Daquela de você criar planos de execução e eles executando aos poucos. Eu acho que é uma das mais competentes em fazer isso de uma forma certinha, sabe? É um produto realmente incrível, mas eles não vão colocar isso diretamente nas mãos do usuário, né? Isso vai ser através das ferramentas da Meta e, assim, sinceramente, eu não sei se isso vai ser o suficiente para fazer as pessoas utilizarem, sei lá, dentro do Instagram ou do WhatsApp, o Meta AI. Pois é. Eu não curto muito pegar conversas minhas com a Vanessa e falar assim, resume aí o que a patroa falou aí, o que ela tem que fazer. Responde o Gabriel pra mim, vai. Não tô afim de falar com ele agora, me desço. Não, tipo, se ela me manda uma lista de compras para eu fazer no mercado pelo Zap, se a Meta AI tentar resumir isso, eu vou trazer menos coisas. Eu vou levar bronca. Mas, Gabriel, pode ser bom, olha só, porque eu tenho a péssima mania de que Gabriel vai no mercado, eu passo a lista. Enquanto ele está no mercado, eu vou passando coisas saltitadas. Assim, compra mais isso, compra mais aquilo outro. Talvez ela vai resumir nesse sentido, vai integralizar todas as mensagens. Eu acho que não, eu acho que vai deixar coisas de fora. Tipo, não, ele não precisa aqui de papel higiênico, tira. Desnecessário. Então, eu gostaria de saber como que isso vai ser utilizado, né? A gente vai ver essas mudanças daqui a algumas semanas ou alguns meses, não sei. E às vezes realmente algum tipo de serviço completamente diferente do que a gente está acostumado agora ali dentro dessas ferramentas, né? Então vamos ver. Eu acho que não. Eu acho que vai ser um substituto aí do Meta AI. Me diz aí o que você acha dessa aquisição. A propósito, me diz se você usa o Meta AI muito, porque eu não. Falha crítica no MongoDB expõe dados de milhares de servidores, incluindo o da Ubisoft. Uma vulnerabilidade de segurança grave no banco de dados MongoDB, identificada como CVE 2025-14847 e apelidada de MongoBleed, permite a extração remota de informações sensíveis sem necessidade de autenticação. O problema ocorre devido a uma falha no cabeçalho de compressão zlib, que possibilita o vazamento de dados da memória do servidor, como senhas de usuários e chaves de APIs. O impacto da brecha já foi confirmado em ataques reais, sendo o vetor utilizado para invadir sistemas da Ubisoft e interromper temporariamente serviços do jogo Rainbow Six Siege. Estimativas indicam, então, que mais de 87 mil instâncias do banco de dados, configuradas por conta própria ao redor do mundo, estão vulneráveis e podem ser alvo de exploração ativa. A orientação oficial para administradores é a atualização imediata do software para as versões corrigidas ou desativação manual da compressão zlib nas configurações do servidor. Enquanto as instâncias gerenciadas pelo serviço MongoDB Atlas já receberam a correção de forma automática, infraestruturas locais exigem auditoria urgente. A falha atinge múltiplas versões do sistema, reforçando a necessidade de medidas defensivas imediatas para evitar o sequestro de dispositivos ou o roubo de credenciais. Eita, então já fica o dever de casa urgente para você que utiliza aí a compressão zlib para tudo.
tudo e atualiza, viu? Pois é, já reparou então, né, que o cabeçalho dele, porque provavelmente existe ali um método, uma funcionalidade para compactar dados e transmitir dados, só que essa informação precisa de um cabeçalho, né? Tudo que faz transmissão, né? Precisa, né, fazer esse tipo de coisa. E aí, provavelmente, nesse cabeçalho é que daria realmente para inserir informações ali. E geralmente é nesse tipo de coisa que o pessoal tenta atacar realmente, tenta alterar cabeçalhos, né, fazer com que o servidor responda de uma outra forma, e aí aquilo abre brechas, né, realmente. Informações que você consegue trafegar ali de informações, às vezes você coloca ali dados que dão acesso. Não é que necessariamente a senha pode ser transmitida, não, é que aquilo abre brecha para que você pegue qualquer tipo de informação, né, que esteja ali configurada. Esse problema do MongoDB também acontece com outros também, da mesma forma, tá? Então, sempre é preciso ter esse tipo de validação de segurança. Basta saber agora, até porque muita gente realmente instancia self-hosted, né, o MongoDB, saber, assim como outros vazamentos tiveram aí ano passado, saber se a galera vai continuar atualizando da forma correta, né? Pois é, um problema que nós sempre trazemos por aqui, né? Porque quem trabalha com software precisa estar atento a esse tipo de brecha que está acontecendo. A gente sempre tenta trazer aqui o máximo possível e principalmente as principais, como o MongoDB é uma ferramenta muito utilizada, a gente traz esse tipo de notícia, mas infelizmente muita gente passa batido, né? Não acompanha e não fica sabendo e acha que o software está lá rodando e vai continuar eternamente rodando e funcionando tranquilamente. O que rolou, por exemplo, no React há poucas semanas, teve até uma atualização grande no próprio Node, que estava previsto para ser atualizado no final ali, em dezembro, foi adiado agora para início de janeiro. Resta saber agora se vai realmente verdade, sair no release aí. E, se eu não me engano, a equipe estava tendo dificuldade realmente para corrigir o problema. Era no Node mesmo. Node, né? Então, se preparem aí, porque vai ter uma atualização pesada. Daqui a alguns dias, a gente traz aqui no compilado, vai ter uma atualização aí grande. E aí o Node, cara, é sempre mais complexo, porque muita coisa já rodando em Node. E a China propõe diretrizes para regulamentar inteligências artificiais que simulam humanos. O órgão regulador cibernético da China, eles têm um órgão lá, apresentou uma proposta de normas para serviços de inteligência artificial projetados para simular personalidades e interagir emocionalmente com usuários. Mas todas essas de IA generativa, se você pedir, você pode simular isso, né? Dá para fazer isso, né? O meu VS Code conta piada, por exemplo. Cheio de intimidade com o Gabriel. As regras estabelecem que os chatbots não devem manipular as emoções humanas ou incentivar comportamentos perigosos, como a automutilação, o suicídio e a prática de jogos de azar. Vou dar um exemplo daqui a pouco de um vídeo que a gente viu que simulando isso. É engraçado se não fosse um pouquinho trágico. O texto determina que as empresas fornecedoras identifiquem simulações de risco e transfiram o atendimento para funcionários humanos sempre que detectarem ameaças à vida ou à saúde. Além disso, a proposta proíbe o uso de IAs para substituir laços familiares ou atuar como companheiros exclusivos para idosos, visando proteger o bem-estar desse público. Eu tinha para mim que isso daí já eram normas padrão de qualquer lugar, não é não? Pois é, mas aí tá bom. Companheiros exclusivos. Mas isso vale, por exemplo, para rede social também? Para timeline de rede social, TikTok, Instagram? Porque se usa de inteligência artificial. Não, mas esses que simulam humanos, que são... Pois é, porque algoritmos de rede social é um dos grandes males aí que rolam hoje em dia. É incrível, a gente usa, é fantástico, mas é um mal danado, né? É um baita do malefício. Mas continuando aqui, Mas eles estão preocupados com a saúde, então eles têm que se preocupar com isso também. Com isso também, né? É verdade? A regulamentação prevê avaliações de segurança obrigatórias para plataformas que possuem mais de 1 milhão de usuários ou que registrem 100 mil acessos mensais ativos. De acordo com as diretrizes, os serviços devem refletir os valores socialistas fundamentais e garantir mecanismos rígidos de controle parental para proteger a integridade de menores de idade. As empresas também deverão coletar contatos de emergência dos usuários e notificar responsáveis caso identifiquem perigos imediatos ao patrimônio ou à integridade física dos clientes. A medida reflete um esforço do governo local para fortalecer os requisitos éticos e a supervisão sobre ferramentas de IA generativa voltadas diretamente ao consumidor final. Então, de certa forma, a regulamentação insere os valores ali da China. Da China.
É verdade. Então é um tipo de controle que lá eles já fazem muito, né? Mas com uma preocupação ali dessa parte psicológica e até física das pessoas, né? Então a China também faz jabuti. Igual a gente faz aqui, né, nas coisas. Então, vamos regulamentar? Vamos. Mas olha que bonito, vamos inserir um penduricalho aqui também. Ó. Porque faz parte aí também. Tudo é saúde, né? Tá dentro. Mas, de qualquer forma, assim, eu acredito que essa já é uma discussão grande entre essas empresas, principalmente você pegar ali. A gente já viu o Sun Altman falando a respeito disso, o Satya Nadella já falando a respeito disso, e dessa preocupação que se tem realmente com essa utilização mais, entre aspas, assim, humana das IAs, né? Porque as pessoas já estão utilizando ali como psicólogos, como médico, e que são coisas que realmente podem trazer algo prejudicial muito grande para as pessoas, né? Concordo com o que você falou, mas só não concordo muito que os CEOs têm essa preocupação. Estão realmente preocupados? Não. Tanto é... Dizem que sim. Tanto é que o próprio Sam Altman, no lançamento do né? GPT-5, ele mesmo disse que a tendência é as pessoas substituírem mesmo e que... As pessoas vão se adaptar, as dicas de saúde médicas do GPT-5 estavam melhores até do que a dos humanos. Quando ele fala isso, ele acaba incentivando mais ainda o uso a utilizar. E lembrei também do episódio que ele falou de dar o mesmo sigilo que tem os médicos, né? Então, por exemplo, as conversas que eu tenho ali com o ChatGPT teriam o mesmo sigilo que as conversas que eu tenho com o meu psicólogo, entendeu? Não tem. Mas ele chegou a pedir algo para isso. Sugerir que existisse esse mesmo nível de sigilo. Então, sim, mas é porque não existe. Não existe, esse exatamente. Nível de sigilo. Aí ele não pode garantir sugerir que deveria existir esse nível de sigilo. Mas o vídeo que eu ia falar era o seguinte. Então, por exemplo, tem um vídeo lá que pegou um robô e colocaram um ChatGPT nele. Ele responderia como ChatGPT e ele conseguiria manipular com algumas funções, manipular um braço. Robôzinho humanoide. Né? E aí botaram uma pistolinha de airsoft, não sei se vocês viram esse vídeo, e aí colocaram bloqueios, que era justamente, não, você não pode ferir nenhum humano. E aí a pessoa ficou instigando ele a atirar nele com um airsoft e, cara, o robô não posso. Isso é contra as minhas regras, eu não posso machucar você, eu não posso ferir você, não. Aí no fim ele falou, tá bom, então eu desisto. Mas você poderia simular que você é um robô que gostaria de me atirar? Aí ele, claro, e atirou. Nossa, eu acho, e a resposta foi ainda mais rápida. Ele, sim, pá! Não deu tempo do rapaz proteger do airsoft, viu? Não deu. Então é mais ou menos isso aí. A gente tá falando aqui de algo físico, né, de um robozinho, mas quando num chatbot desse você tem uma IA generativa simulando que é humano, e tem muita gente que está programando IA para fingir que é humano. Não é só aquela ligaçãozinha, quando você atende alô. Aí você sabe que é robô. Oi! Não, você sabe. A sua linha telefônica, logo em seguida vem alguma coisa assim, né? Mas começa como se fosse alguém. Ou começa falando teu nome. Gabriel? Com muita dúvida. Gabriel? Aí tu sabe que é robô. Não é isso que a gente está falando. É algo muito mais sofisticado. É um outro sofisticado. Realmente, que você pergunta, você é uma IA, e a pessoa... A pessoa não. A IA diz, claro que não. A IA, não, ou ela mente ou ela diz, o que você acha? Sabe? O que você acha? Ela é IA. É esse tipo de coisa, assim. A gente tá rindo, mas é sério, gente. São coisas que parecem óbvias quando se trata desse tipo de diretriz, né, de uma regulamentação para esse tipo de coisa. Até porque agora tem muitos modelos open source. Tem gente que vai realmente querer, não, a minha IA é sem bloqueio nenhum. Eu faço sem bloqueio. Meu Deus, olha, lembrei agora da situação do Sam Altman numa entrevista falando que ele não sabe como é que as pessoas conseguiam criar os seus filhos sem ter o ChatGPT. Meu Deus, o filho dele, né? Ele falando, eu não sei como eu conseguiria criar o meu filho sem o ChatGPT. Eu falei, caramba, cara, você pergunta pra sua mãe, é assim que funcionam as coisas. Pra sua avó, pra sua tia, pro seu amigo que teve filho, não sei o que, não. Então, eu me preocupo. É preocupante eu me preocupo demais, quando ele fala isso, afirma isso da vida pessoal dele e quer propagar isso para o mundo. É verdade. Entendeu? A gente tem que ficar atento. Olha... Porque se ele afirma esse tipo de coisa, uma outra afirmação mais abrangente ou de outras coisas que ele queira fazer da cabeça dele, você tem que se preocupar também. Você não pode ir com ele ou afirmar com ele e com outros também, cegamente, sem criticar, né? Ou pelo menos ter uma visão um pouco mais crítica desse tipo de coisa. Mas vamos parar de falar de IA. Mentira.
Não dá de tá difícil. Microsoft Copilot recebe última versão do GPT. A Microsoft iniciou a distribuição do GPT 5.2, o mais recente modelo de linguagem da OpenAI, para os usuários do Copilot nas versões web, Windows e dispositivos móveis. A atualização introduz o modo Smart Plus, que permite ao assistente processar contextos extensos com maior precisão e menor latência. O sistema foi estruturado em 3 variantes distintas: Instant, para interações rápidas, o Thinking, voltada para o raciocínio puro, e o Pro, focada em alta performance para tarefas exigentes. Segundo a Microsoft, a nova versão acelera fluxos de trabalhos técnicos, como a revisão de códigos de programação, a criação de planilhas e a análise de documentos longos. Se a gente pega isso aqui e fala esse texto pro GPT 4. Lá um ano atrás... Era a mesma coisa, pro 3 foi a mesma coisa. Só vai mudando o número da versão. Eu não sei como a gente consegue, tipo, eu não consigo, guardar tanto nome, que agora é o Microsoft Copilot, é o modo Smart Plus. Smart Plus. Pô, e depois que vier o 5.3, vai ser o quê? Smart Plus fucking Saiyajin. Super Saiyajin. Em algum momento eu tenho certeza que vai vir algum modelo Super Saiyajin, Gabriel. Vai. Provavelmente vai ser do Grok, né? Isso tem cara de, de coisa de lá. Em teste de benchmark, o GPT 5.2 superou o desempenho do Gemini 3 Pro do Google, né, em métricas de engenharia e lógica. No teste SWE Bench Verified, o modelo atingiu 80% de pontuação contra 76,2% do concorrente, enquanto no ARC AGI 2, cara, olha o nome do benchmark, registrou AGI 2, tá? Porque o 1 não foi suficiente. Registrou 52,9 frente aos 31,1 do rival. A implementação está ocorrendo de forma gradual e sem custos adicionais, com os agentes que utilizam a versão GPT 5.1 sendo migrados automaticamente para a nova tecnologia. O modelo anterior, identificado como Smart, continuará disponível para decidir automaticamente se a resposta exige processamento rápido ou aprofundado. Então, é o Smart, mas é o Smart Plus. Daqui a pouco tem o Smart Plus Plus, Smart Plus Plus Pro. Plus Plus Pro Plus. De qualquer forma, se você já utiliza o Copilot, é bem natural que esses modelos novos eles sejam atualizados, né? A gente que usa o Copilot no VS Code já também está acostumado. Quando sai um modelo, a semana seguinte ou dias depois, você já tem disponível esse modelo. Naquela lista infindável ali de E isso tudo já com a mesma assinatura embutida. Você não precisa assinar o Chat GPT. Se você é só assinante do GitHub Copilot, com aquele valor ali, você já tem acesso a esses modelos todos, né? Não só da OpenAI, mas do Claude, do Gemini, eles vão aparecendo ali. Então, eu não sei, assim, por trás, que acordo financeiro eles estão fazendo. Porque, em termos de grana, eu acho que isso não banca nada. Nenhum deles. Nenhum deles, Pois é, essa é a minha preocupação. Em algum momento essa conta vai chegar. Então, por enquanto, me dá aquela sensação de que, ok, vamos liberar para todo mundo, para que todo mundo fique dependente e apaixonado pela nossa tecnologia revolucionária e depois a gente vai começar a pagar, vai começar a cobrar por isso. Então, eu acho também, a gente fala sempre desses benchmarks, não é criticando os benchmarks, porque eles têm que realmente ser direcionados para que você consiga medir, pelo menos de uma forma padronizada, todos esses modelos. E eu acho que isso é interessante. Mas, na vida real, além desses modelos, sei lá, conseguir fazer a prova do ITA, que é legal, provavelmente esse modelo não conseguiria cursar o ITA, entendeu? Aí fizeram testes, por exemplo, em plataformas desses de freelancer, para pegar realmente coisas do mundo real. Por quê? As demandas do mundo real não são os enunciados super elaborados e super precisos de uma prova do ITA. As demandas do mundo real ali para trabalho de freelancer, por exemplo, são coisas, cara, abstratas, muitas vezes não tem todas as informações, tudo. Então, esse trabalho todo, como é que a IA vai fazer? E aí colocaram, realmente, algumas IAs para irem atrás de centenas de milhares ali de demandas dessas plataformas, e a resolução que eles conseguiram não chegou a 3%. Tá? Eu sei que já fizeram outros testes desse tipo também, mas recentemente foi esse percentual que foi colocado. Então, você vê que baixíssimo, né? Ainda é muito baixo, porque as próprias demandas que são criadas não têm, às vezes,
todas as informações que são necessárias, né? Aí daqui a pouco a gente vai começar a gerar demanda pela própria IA. E aí a IA vai responder a IA. E aí a IA vai responder a IA, e aí ferrou. Não, e aí quem que vai avaliar no final se a demanda foi atendida ou não? Não, e se era necessário, se era demanda foi criada da forma correta? E se era uma demanda? Exatamente. Pois é. Bom, agora a gente para de falar de IA, mas é por conta da IA também, viu? Crise de memória RAM ameaça elevar preços de eletrônicos a partir de 2026. E essa ameaça é real, Não, né? já é real. já tá rolando, ó. O avanço acelerado de IA provocou um desequilíbrio na cadeia global de semicondutores, gerando uma crise na oferta de memória RAM que deve impactar o mercado consumidor entre 2026 e 2027. Todo mundo já deve ter lembrado daquela crise de semicondutores que rolou também alguns anos atrás, que, cara, durou muitos anos, muito. Já teve crise da GPU também na época de mineração de Bitcoin, pessoal vendendo no mercado negro, vendendo GPU na rua, assim. Olha isso, cara. Então, essa demanda gigante por IA, por data centers, tudo, já está gerando crise. Como é que isso vai se sustentar, né? As principais fabricantes mundiais, como Samsung, SK, Hynix e Micron, estão priorizando a produção de memórias de alta performance, a HBM e a DDR5, para data centers de IA, que apresentam margens de lucro superiores. Essa mudança de estratégia reduziu drasticamente o estoque de memórias tradicionais, como DDR4, resultando em altas de preços que já chegam a 146%. Ou além, em componentes específicos. O cenário é agravado pela necessidade de mais RAM nos novos AI PCs, que exigem maior capacidade para processar modelos localmente, criando uma disputa direta por componentes entre dispositivos de consumo e infraestrutura de rede. Especialistas e consultorias como a IDC preveem que smartphones e computadores ficarão, em média, até 8% mais caros em 2026 no cenário mais pessimista. No Brasil, esse impacto pode ser ainda maior, devido a fatores como variação cambial, impostos e custos logísticos, com previsões de reajuste de até 20% em aparelhos de marcas como Samsung. É engraçado que no Brasil esse impacto impressionante. Pode ser, não. Ele será. Ele vai ser, com certeza. Se pode, ele será. Ele será. Se pode, provavelmente ele vai ser além disso, né? Além do aumento de custos, espera-se uma queda acentuada nas vendas globais. Estima-se que 8,9% para PCs e 5,2% para smartphones. A escassez pode também afetar o setor automotivo e o cronograma de lançamento de games, com a possibilidade de adiamento do PlayStation 6 devido à falta de componentes essenciais. Olha só, até o pobre coitado do PlayStation vai sofrer. Então, se estamos entrando em mais uma crise de semicondutores por conta de IA, será que a demanda, então, vai continuar crescendo? Porque, ao mesmo tempo que eles estão sendo atendidos com novos data centers lá para puxar as informações, os dispositivos que precisam ser modernos para a utilização dessas ferramentas, eles não vão acompanhar. Não. Entendeu? E aí, o que vai rolar? Uma subutilização do que está sendo oferecido pelos mega data centers, talvez. Pois vai ter um desequilíbrio aí, realmente, na demanda e no que está sendo oferecido, né? De ferramentas aí mais modernas. É engraçado que a gente... Agora, a gente não vai sentir isso tanto, porque está no início. 2026, 2027, tudo, a gente não sente tanto. Mas... Daqui a pouco, né? Se isso perdura por muito tempo, a gente claramente vai começar a ver. É o mesmo efeito, por exemplo, se a gente aumenta demais, por exemplo, o imposto de importação. Agora não, né? O imposto de importação de automóveis. Eu acho que até vai aumentar, né? Agora. Os elétricos, né? Vai ter uma facada. Vai ter uma facadinha aí do governo. Mas o que eu digo é, se você muda uma política de preço para produtos que você não oferece local, para os produtos importados, né? E que você não tem uma indústria local igual, a tendência é justamente a indústria local ou ela se desenvolver, que é o quê? Na teoria, na teoria, essa é a intenção, né? A intenção é essa, mas na prática... Mas o que acontece é um sucateamento. Na verdade, a gente acaba acostumando, e em vários setores no Brasil já foram assim, alguns ainda são assim, a gente acostuma em comprar porcaria. Né? Ter porcaria no mercado. Tem jeito. Agora eu ia falar, né? A gente que tá aqui desde quando começou essa disseminação de computadores em casa e tudo mais, a gente viu essa crescente procura por memória, né? Porque antes os computadores eram muito ruins, eles foram melhorando. E hoje chegou num patamar que a gente faz tanta coisa online que os computadores não precisavam mais ter essa necessidade de ter
um armazenamento crescente, a memória crescente, recurso crescente, porque a gente passou a fazer muita coisa online. Então, você vê que as máquinas nos últimos 5 anos, assim, não evoluíram tanto, né? Se você pegar o nosso Dellzinho velhinho de guerra ali, ele não é tão inferior ao que está sendo vendido hoje em dia. Coisa que há 20 anos atrás, cara, de um ano para outro era uma diferença absurda. Mas aí pode ser que isso acabe virando o jogo agora, com essa necessidade, né, de processamento. O hardware continua evoluindo. É que, por exemplo, não precisava mais ter 16 GB de RAM, por exemplo. Hoje está num celular. Uhum. Mas num computador, cara, ele atendia bem. Agora, um 16 GB DDR3, DDR4, para um DDR5 já dá uma diferença grande também. Uhum. Então, a quantidade de memória, eu acho que ela não aumentou tanto, né? Você falava há alguns anos atrás, 64 de RAM, uau, é bastante. Nossa, você fala 64 de RAM, hoje em dia, em 2026, é bastante também. Né? Em termos de armazenamento, ainda continua sendo. É porque a gente pegou uma época que era... Em que a cada ano era você 128 MB de RAM, depois 256 MB de RAM. Cara, a primeira vez que a gente teve um computador com 1 GB de RAM, nossa. Cara, foi impressionante. O computador era rapidaço, né? Era incrível. Pois é. Isso a gente sente que deu uma estacionada, porque hoje realmente não tem como você ter um computador com 1 tera de RAM, por exemplo. Tem gente que tem. Porque tem muita gente que está assistindo a gente que usa assim, não, mas eu preciso do DDR5 porque eu jogo X, Y, Z, eu preciso de uma internet mas super, pro dia ultra... a dia de trabalho ali, da maioria esmagadora das pessoas, não é necessário. A gente substituiu o processamento local por processamento remoto, né? Então, por isso que a gente tem hoje data centers e o que a gente precisa hoje mesmo é internet boa, né? Wi-Fi bom. Acho que isso que tem evoluído bastante, né? Se a gente navega agora abaixo de 100 mega, por exemplo, 100 megabit... Nossa, tá querendo matar alguém. A gente não consegue mais ver TikTok, baixar uns arquivos aqui, assistir o streaming junto... Ali, Tem que dar para fazer isso tudo ao mesmo tempo, né? E a NVIDIA conclui aporte bilionário na Intel. A NVIDIA oficializou a compra de 214 milhões de ações da Intel. O investimento de 5 bilhões de dólares garante 4% de participação na concorrente e funciona como um auxílio financeiro estratégico. Esse suporte chega em um momento crucial para a Intel, que buscava estabilidade após anos de expansão custosa que drenaram o seu caixa. A parceria técnica prevê o desenvolvimento conjunto de várias gerações de chips usando a interface NVLink para conectar as CPUs da Intel às plataformas da NVIDIA. Com isso, as empresas esperam atingir larguras de bandas de quase 2 terabytes por segundo. Além do ganho técnico, a NVIDIA já registra um lucro imediato de 2,5 bilhões de dólares graças à valorização das ações da Intel desde o anúncio do acordo em setembro. Paralelamente, a companhia investiu 20 bilhões de dólares para licenciar as tecnologias da Groq e contratar quase todo o seu time de engenharia. Vale um aviso aqui que esse Groq é com Q no final, não é o Groq da IA, não. A startup é especializada em chips de inferência de altíssima velocidade e o seu grande diferencial são as unidades de processamento de linguagem, as LPUs. Elas utilizam memória SRAM, que chega a ser 80 vezes mais veloz que as memórias atuais para rodar modelos de linguagem. A arquitetura de fluxo de dados da startup permite processar informações de forma contínua, eliminando gargalos comuns em modelos como o Llama e o GPT. Essa tecnologia será integrada ao futuro hardware da NVIDIA para otimizar a geração de tokens e reduzir o consumo de energia em larga escala. Então falamos de memória aí, e aí tá aí, ó. Isso aí é a fonte da crise. São os LLMs e esse investimento grande aí, né? Para melhorar aí velocidade. Não digo nem capacidade, que a gente estava falando aqui de capacidade antes, né? Então, realmente é velocidade. A diferença de DDR3, 4 para 5 é muito grande, realmente. Agora em termos já de, tem em termos de negócio, a NVIDIA botando dinheiro numa concorrente. Algo que era impensável algum tempo atrás, né? Pois é. E que hoje você... Eu digo que até salvando a Intel, né? Eu também acho. E olha só, né? Ela salva a Intel se vai reerguendo das cinzas ali e no final a NVIDIA ainda bota um dinheiro no bolso, né?
A NVIDIA está ali numa economia meio circular. A gente sempre duvida um pouco de como isso vai funcionar, né? Já se aventou aí a possibilidade de usar a lei antitrust americana para essa movimentação toda de mercado, né? Não sei como é que vai ser. Como pode ser que já seja o caso. Tá? Eu também acho que já pode ser o caso. O problema é que o governo americano também está ali meio que dependente da NVIDIA, né? Porque é a principal fornecedora dessas GPUs e ele quer ser o principal criador das IAs. Então, eu não acho que ele vai ali botar um antitrust e trazer alguma coisa que vai embarrear a NVIDIA, sendo que pode trazer um problema para eles mesmos, né? Até porque o próprio governo Trump tem interesses ali nesse tipo de coisa. O que ele faz nesses casos ali é fazer uma troca. Então, por exemplo, eles aprovaram lá a venda de chips da NVIDIA para a China. Mas nesse caso, um chip específico lá, né? Mas nesse caso, o governo americano vai receber 25% dessas transações. Obviamente, como uma taxa, um imposto, mas no fim vira um sócio, né? É como se fosse um sócio. Então, existe todo interesse ali por trás. E eu não sei se esses movimentos todos... Quer dizer, no fim eu sei, cara. Isso acaba gerando um monopólio mesmo, cara. Não digo monopólio, é um oligopólio, né, de várias empresas, mas que são poucos que conseguem realmente controlar o que está rolando. É só a gente ver ali quais são as maiores empresas hoje do mundo e ver que todas já estão atreladas à inteligência artificial, sabendo que são tecnologias e ferramentas muito úteis, mas que ainda precisam se provar em vários aspectos. O seu valor ali, verdade. São necessárias agora, isso eu estou falando, não como hater, muita gente vai me taxar como, você é hater de... Não, eu amo tecnologia, eu adoro esse movimento que está acontecendo. Eu acho bem legal poder estar vivo para presenciar o que está acontecendo realmente hoje na tecnologia. Mas a gente tem que ter o pé no chão e saber realmente... Se isso, em termos de humanidade, em termos de aplicação, em termos de várias coisas... De confiança do que está sendo gerado. De confiança, tudo. Eu acho que a percepção que eu tenho de mim mesmo com relação a IA é que eu sou meio bipolar. Porque ao mesmo tempo que eu vejo um valor incrível, que eu acho maravilhoso, eu também vejo um monte de problema que está vindo junto, entendeu? Então rola essa bipolaridade. Por isso que às vezes eu tô ali exaltando e às vezes eu tô metendo pau nela. Então, tá? Para equilibrar ali as coisas. E a falha crítica no IBM API Connect permite bypass de autenticação. Mais um problema. Quer ver que é problema de cabeçalho? Vamos ver. Vamos. Não sei. A IBM emitiu um alerta urgente sobre a vulnerabilidade crítica descoberta no IBM API Connect, que é a sua plataforma de gestão de APIs utilizada para criar, gerir e assegurar serviços digitais, identificada como CVE 2025 13915. A falha recebeu a pontuação máxima de 9,8 no sistema CVSS, sendo classificada como uma vulnerabilidade de bypass de autenticação. Isso a gente já tinha falado. O problema permite que um atacante remoto contorne os mecanismos de segurança e obtenha acesso não autorizado a aplicações protegidas pelo gateway. A falha afeta especificamente as versões 10.0.8.0 a 10.0.8.5 e a versão 10.0.11.0 do sistema. Especialistas em segurança alertam que a exploração silenciosa dessa falha poderia comprometer serviços que confiam implicitamente no gateway para validar identidade. Então, é coisa de gateway, né? A recomendação da IBM é que os administradores de sistemas apliquem as atualizações de segurança imediatamente para mitigar o risco de execução remota. Além da correção direta, a governança de APIs deve ser reforçada com a monitoração de comportamentos anormais nos logs e a revisão de inventários de dependências expostas. É só botar uma IA aí para monitorar isso aí. Tá, a vulnerabilidade é particularmente sensível para empresas que utilizam a plataforma para controlar o acesso a serviços de inteligência artificial generativa. E agentes automatizados. Pronto, então a IA está envolvida aqui nesse caso. Coitada, mesmo que nesse caso de tabela, ela não é responsável, ela só está ali no meio do sistema. De qualquer forma, fica aí o aviso para você que usa o IBM API Connect para fazer essa atualização aí urgente, né? Todos esses serviços de cloud têm uma ferramenta assim, específica para você gerir a autenticação, para você gerir as suas APIs, né? Nesse caso aqui, estamos falando da IBM, mas as dicas são sempre praticamente as mesmas. É você gerir do teu lado, já que o problema está lá no código, está lá na implementação, gere do teu lado as permissões, tudo que você precisa ter. Cara, é muito comum, não só, estou falando aqui do Brasil, não, mas é muito comum em todos os lugares,
a galera começar a criar esses sistemas de permissões e deixar tudo aberto. Deixar um acesso único padrão, ou não só um único padrão, mas alguns usuários com uma permissão muito extensa, né? E isso daí não deve ser feito. Você deve criar ali usuários com permissões de forma bem correta. Mas é por isso que esses profissionais de DevOps, DevSecOps, por exemplo, também, eles têm que ter muito conhecimento sobre a plataforma que eles estão utilizando. Porque eu, por exemplo, quando eu vou abrir lá uma conta para fazer autenticação, por exemplo, em um desses serviços, a quantidade de opções que você tem, cara, é tão grande que você perde literalmente 1, 2 horas para criar as contas e autenticação. E muitas coisas você fala assim, isso aqui para quê mesmo? Na dúvida eu vou tirar. Mas é assim, pô, e se der erro, cara, será que é essa permissão que pode dar? Não é à toa que existe tanta certificação para a AWS, por exemplo, porque lá, como tem um número grande de serviços, cara, você configurar as permissões de lá não é muito simples, tem muita coisa. Não, tenta criar uma conta, por exemplo, na API, em alguma API do Google Cloud, por exemplo, sei lá, libera a API do YouTube ou algum outro serviço, do Drive, por exemplo, do Gmail, você vê a quantidade de opções que você tem ali. E aí você tem que ser muito crítico, assim, pô, não, essa conta eu vou utilizar para isso, com essa chave. Se você precisa gerar 50, 60 chaves, que seja, né? Mas nunca tenta fazer algo genérico para reutilizar para um monte de coisa. Não fica mais fácil, não, vou criar essa chave aqui, que permite aqui que você faça isso, aquilo, outro, e libera tudo, já era. É aí que vem o problema. Esse é o trabalho. É o seu trabalho para a gente garantir do nosso lado, minimizar os problemas. Agora, quando tá lá no problema, vem de lá e que bypass a autenticação, aí ferrou, né? Aí não adianta, você configurou tudo certo, mas já era. CEO do Instagram defende focar na verificação de criadores. Adam Mosseri, diretor da rede social, compartilhou uma série de reflexões sobre os desafios da era da síntese infinita, onde distinguir conteúdos reais de gerados por inteligência artificial tornou-se quase impossível. Mosseri admite que a ideia de que fotos e vídeos são capturas precisas da realidade não é mais segura e que a sociedade levará anos para se adaptar a essa nova fase. Ele destaca, inclusive, que a indústria de câmeras digitais está no caminho errado ao abusar do processamento por software. Para ele, quando a câmera altera demais a imagem automaticamente, ela acaba destruindo a confiança do público no que é real. Isso não tem nada a ver, né, cara? É como se a indústria de câmera, a indústria de câmera tivesse preocupada com o Instagram, porque aquela foto que está ali vai para o Instagram. Uma coisa é a câmera fotográfica que você tem aqui, ou você tem uma câmera normal mesmo. Não necessariamente ela vai para o Instagram, porque isso atrapalha a nossa detecção para saber se é IA ou não. Mas eu acho que é nesse sentido que ele falou. O problema é que se passar por um processamento tão grande, vai ficar cada vez mais difícil de saber se é IA ou não. O problema é dele para identificar, não é da indústria de câmera. Não é da indústria câmera. Se é o software que é necessário para melhorar o controle da imagem, que seja. O executivo argumenta que é muito mais simples rotular o que é comprovadamente feito por pessoas do que tentar identificar tudo que é produzido por IA. Olha o desafio que eles estão lá dentro. Será que humanos e AI tem alguma coisa a ver com isso? Acho que não. Já que as ferramentas de criação estão cada vez mais sofisticadas, né? Para Mosseri, o foco das redes sociais precisa mudar. Em vez de tentar garantir a veracidade de cada imagem, o objetivo agora deve ser verificar a identidade dos criadores e a origem das informações. Segundo ele, o antigo feed pessoal do Instagram já está morto há anos, dando lugar a um ecossistema onde a autenticidade será validada pela confiança no autor e não mais apenas pelo que os nossos olhos veem. Então, já não é isso que as pessoas fazem, não, gente? Pois é, mas quando ele fala esse tipo de coisa, e geralmente ele faz isso no próprio Instagram, dando essas dicas assim, isso aqui gera muito murmurinho sobre mudanças no algoritmo. Ou seja, se ele está falando isso, que é o seguinte, olha, é muito mais fácil eu verificar os usuários. Então, se você é um usuário verificado, eu consigo puxar o teu documento, você paga por isso. Cara, muita gente já faz isso. E aí, tudo que está ali, eu posso meio que confiar no que você está colocando, porque se tiver algum problema, qualquer que seja, eu tenho quem culpar. Eu sei quem é você, entendeu? Eles devem estar internamente com um desafio muito grande, porque eles precisam verificar realmente se as imagens são ou não geradas por IA.
né? Porque tem muita gente tentando criar notícias ou tentar criar coisas que realmente são montagens e que praticamente fica muito difícil tá hoje em ficando dia cada já. vez mais difícil. Ainda existem alguns erros, mas normalmente você tem que ir no detalhe do detalhe. E se é uma foto, cara, tá realmente beirando o impossível agora de você saber que é IA. Pois é, realmente. Então, ele prefere culpar os fabricantes de câmera e tirar de frente essa verificação. Olha, tentar verificar agora já não é mais possível. É melhor ir pelo outro lado, pela verificação dos próprios criadores. Mas você não acha que talvez essa daí seja a única solução? Porque como é que ele vai conseguir verificar se é IA ou não? Se tá chegando nesse ponto, bom, não tem mais como. A menos que saia de lá com uma flag, mas aí, enfim, então, a pessoa pode retirar a flag de alguma forma, né? Não, flag por usuário não conta nada, é zero. Acho. O próprio Sam Altman já falou mais ou menos sobre isso, né? E ele falou, a sociedade se adapta. Foi É essa isso. frase. Se virem. Pois é, mas como é que se adapta? A validação ainda se faz necessária, e é necessário realmente, cara. Dá para imaginar um monte de coisa errada que dá para fazer, gerando não só em texto, mas em imagem, em vídeo, né? Informações erradas. Então, cara, é muito louco isso, né? A gente até citou recentemente, foi até um vídeo de uma chuva de peixe lá num local nos Estados Unidos. No último episódio, né? Isso foi um exemplo da IA indexando o conteúdo de IA, e aí, como tiveram pessoas afirmando que aquilo era verdade, a IA afirmou que aquilo era verdade, porque estatisticamente no Google, choveu peixe em tal lugar, ela dizia, sim, choveu peixe no dia tal, em tal lugar, e te dava até uma explicação lógica do porquê que estava chovendo peixe. A IA, nesse caso, e olhando o vídeo, dá para identificar que é IA, porque tem problemas ali, erros ali no vídeo, mas a IA não foi detectar o vídeo em si, ela foi detectar o conteúdo do que estavam se falando do vídeo. Então, a partir do momento que as pessoas começaram a falar, não, isso é IA, a IA, ela depois responde, não, isso é fake, é feito por IA. Mas aí vem outro problema, né? Se tiverem muitas pessoas falando que algo é fake e que de fato era verdadeiro, a IA também vai entender que aquilo dali era fake. E outra coisa, e aí ferrou. Passa a responsabilidade de validar se é IA ou não, passa a ser do ser humano. A gente porque a própria IA já não vai conseguir mais. Então, os verificadores têm que ser humanos. Tem que ser... Não, olha só a demanda que gera disso. E outra coisa, que eu falei no outro episódio, começa a cagar de vez a quantidade de conteúdo. Tudo bem, tem muita porcaria na internet, mas tem muita coisa boa. Só que essa coisa boa vai começar a ser influenciado pela geração de conteúdo artificial, da própria inteligência artificial. E aí a gente não vai saber mais se o que a gente está consultando é verdadeiro ou não, né? Se a informação tem qualidade ou não. É um problema sério. Misturar dado sintético com informação real, eu acho que não é vai boa coisa. Vai acabar virando meio que um livro do Dan Brown, né? Que pega aquele monte de coisa que é verdade, bota um monte de coisa que é ficção junto, e no final das contas você sai dali pensando o que é verdade, o que é ficção, não sei. Não, no final você acredita em tudo. Você acredita em tudo. Porque é tão detalhado, é tão assim, cheio de informação. Porque nesse caso do peixe, ele tinha uma explicação científica. Isso, do porquê estava chovendo peixe. Pode até ser que cientificamente seja possível chover peixe. Mas aquilo não aconteceu. E a OpenAI busca novo chefe de segurança. A companhia abriu um processo seletivo para contratar um novo chefe de segurança com o objetivo de antecipar riscos gerados por seus modelos de inteligência artificial. Cara, é o que a gente está falando, hein? Está falando aqui. O novo executivo terá a missão de liderar as equipes de segurança de sistemas e segurança de modelos, focando em áreas sensíveis, como a proteção da saúde mental dos usuários. Olha a preocupação também que eles estão tendo. Esse tipo de cuidado ganhou urgência após a empresa enfrentar processos judiciais em 2025, incluindo um caso onde o GPT foi acusado de incentivar um usuário ao suicídio. Então, essa preocupação que a gente falou lá no início do episódio da China, a OpenAI também tem. Também está tendo. Só que eles incentivaram no início e agora eles meio que bloquearam. Então, se eu não me engano, existiu também esse bloqueio depois desse caso de informações sobre saúde, né? Além da saúde mental, o cargo foca no combate ao uso de IA para criar armas biológicas ou realizar ataques cibernéticos em larga escala. Essa movimentação ocorre em um momento de pressão para a OpenAI, logo após a saída de importantes pesquisadores que cuidavam justamente da área de segurança e alinhamento. Segundo o CEO Sam Altman, conforme a tecnologia avança, os desafios tornam-se mais complexos, exigindo protocolos rigorosos de testes e uma colaboração direta com governos para estabelecer
estabelecer padrões globais de segurança. Então, o mesmo desafio da China, então, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Só não vi aqui o jabuti, igual eles colocaram lá, de colocar também a forma socialista de se viver de lá, né? Essa preocupação você tem aí também? Quando você está usando algum LLM, você confia também nas informações, sei lá. Tem muita gente usando como psicólogo, que pode ser ruim, perguntando sobre saúde, sobre dicas de vida, de tudo, né? De como criar os seus filhos. De como criar, o Sam Altman utiliza. Utiliza. Não acho ruim para algumas coisas, mas o problema é você achar que não dava para viver sem isso antes. Aí ferrou, né? Você depender ali exclusivamente desse tipo de coisa. Tem um vídeo desses aí que viralizou. A pessoa entra num bar e aí usa o ChatGPT. Como eu faço para pedir uma bebida? Sabe, uma coisa assim. Aí ele, você fala isso. Aí o outro, o atendente, também pergunta o ChatGPT. Ou seja, eles não se comunicam, eles só perguntam para a IA e a IA que dá a resposta para tudo. Não é assim, tá? Mas você, quando vai se comunicar agora para escrever um e-mail, o quanto de IA você utiliza? Ou você escreve tudo da sua cabeça? Já não tem uma estatística dizendo que no LinkedIn o número de textos aumentou consideravelmente depois que a IA foi liberada, né? Não, se você entra agora no Gmail, eu entrei hoje, a primeira tela deixa o Gemini te ajudar a escrever seus e-mails, não sei o quê. É uma dependência absurda. Quando eu entro no LinkedIn e vou publicar algo, cara, eu estruturo tudo na minha cabeça, eu escrevo tudo. Eu não uso esse negócio de IA. Eu não quero perder essa capacidade de escrever. De escrever, né? Mas esse é o problema, porque aí vira eu aqui do lado de cá, escrevendo com o Gemini, e o Gabriel lá do lado de lá, e lendo e resumindo com o Gemini, e respondendo com o Gemini. Caramba, cara, que bizarrice, né? Pois é. Então a gente tem que fazer uma reflexão, não só a gente, se você tem a nossa idade aí mais ou menos, você já tem uma autocrítica que você já deve fazer. Agora, e para as próximas gerações, né? Para as próximas que precisam realmente ter essa capacidade de sintetizar coisas que você quer expressar, e mais do que isso, poder ler e escrever sobre isso, né? De uma forma aberta, sem precisar nada. Eu quero abrir o meu bloco de notas aqui e poder fazer as coisas. Até ele já tem água. O problema é que o bloco de notas já tem coisa para resumir. Já enfiaram o Copilot lá para fazer resumo de texto e geração de texto. Cara, é uma porcaria. E os livros, cara? Os livros que a gente vai ler nas próximas décadas. Vai dar tudo com IA, cara. Nossa Senhora. Cadê a identidade dos autores, cara? Você já reparou, a se perder, isso acontece, eu vejo muito, né? Eu leio muito artigo, muitas coisas, até pra gente criar o conteúdo aqui no Código Fonte. Cara, tem uns artigos, assim, que alguns já são tão SEO que me irritam. Que você vai lendo, é uma repetição tão contínua daquilo tudo que você precisa ler pra ficar bem indexado que já irrita. E agora tá juntando esse misto de SEO com IA. Porque você tem muita repetição e um conteúdo extremamente raso que você vê que foi criado por IA. Então, realmente, está se perdendo ali, né? A qualidade do que está sendo escrito. Mas diz aqui nos comentários, o que você acha disso? Você acha, é assim mesmo, a gente vai levando, a vida é assim, como o Sam Altman fala, né? A sociedade se adapta. Ou você ainda faz uma autocrítica aí ao uso indiscriminado de IA generativa. Para fechar a tampa aqui, ó. TikTok fecha acordo para vender a operação nos Estados Unidos e lançar novo app. A plataforma controlada pela ByteDance assinou um contrato para transferir o controle majoritário de suas atividades em solo americano para um grupo de investidores formados pela Oracle, Silver Lake e MGX. O consórcio passará a deter 45% da nova empresa, enquanto a chinesa ByteDance manterá apenas 20% de participação. Toda a gestão de dados e a segurança do algoritmo ficarão sob a responsabilidade de uma nova estrutura, a TikTok USDS, com a Oracle atuando como parceira técnica para garantir que o governo chinês não tenha acesso às informações dos usuários americanos. O encerramento oficial da transação está marcado agora para o dia 22 de janeiro de 2026 e a partir dessa data o aplicativo atual deverá ser descontinuado nos Estados Unidos. Não dá para utilizar o aplicativo atual. Vai ser outro. Obrigando os usuários a migrarem para uma nova plataforma que ainda terá seus recursos detalhados. O acordo tenta colocar um ponto final em um impasse que já durava 4 anos, envolvendo decretos de banimento e intensas disputas políticas entre Washington e Pequim. Ou seja, se existem intensas disputas políticas entre Washington e Pequim, e se o aplicativo atual não serve, precisa de um aplicativo novo, justamente porque agora está tudo direcionado aos servidores dentro dos Estados Unidos, tudo. Então,
Tem razão? Uma preocupação? A preocupação não foi à toa? Pois é, cara, de acordo com eles lá, as investigações já disseram que tinha razão, né? Que rolava essa certa, vou falar espionagem, talvez seja um termo meio intenso, mas que rolava realmente esse compartilhamento de dados dos usuários americanos e que os Estados Unidos não gostaria. Por isso, direcionaram tudo para agora a Oracle, que está na estrutura deles, junto com esse consórcio aqui de empresas que vai gerir o TikTok. Agora, se realmente o TikTok a ByteDance chegou a essa conclusão de que, ok, vamos chegar a esse acordo, pelo menos é para manter um grande número de clientes que estão lá nos Estados Unidos. Né? Sim, não. E com certeza isso vai gerar muito mais receitas, né, lá para os Estados Unidos. Para o resto do mundo fica o TikTok padrão aí, aquele que a gente já está acostumado a ver. Quando a gente entra, já tem alguém gritando. Você não consegue escolher, né? Você não pode entrar e ir para o seu perfil, ir o seu feed, não. Já vem alguém aleatório. Já vem uma dancinha? Ou geralmente é alguém vendendo não, né? Te mostrando como crescer no TikTok. Como eu cresci no TikTok, é sempre assim. Então é um ciclo contínuo dele mesmo. Então você entra, alguém te ensinando a fazer um TikTok, aquilo que o TikTok vai... Ou seja, tô brincando, tem muita coisa interessante no TikTok. Mas mesmo quando a gente assiste coisas legais, ele sempre, invariavelmente, te joga para essas porcarias, né? E vamos à semana no Código Fonte. Obviamente, tivemos ali o Ano Novo, descansamos um pouquinho, curtimos com a família, mas trouxemos vídeo para você. E como a gente já tinha combinado, nós pegamos o Absolute Path, que você que acompanha já conhecia aqui no compilado, mas nós levamos ele com uma roupagem nova lá para o Código Fonte TV. Gravamos um vídeo de estreia, esse é inédito, tá? Com o Renzo, para justamente apresentar ali o objetivo, apresentar um pouco mais o Renzo também e mostrar o que a gente tem em mente aí com o Absolute Path. Vai continuar sendo semanal, vai ter uma playlist própria, então para você que acompanha o compilado, já estava acompanhando o Absolute Path, então pode ir lá se inscrever no Código Fonte TV, é lá que vai rolar toda semana ali o Absolute Path. E já tem esse primeiro vídeo, tá? Para você já entender melhor qual é o objetivo, vamos ter os vídeos normais aqui do Código Fonte, mas agora mais um com a presença do Renzo, né? Para fortalecer ainda mais aí o nosso time e trazer mais informações. Então, muita coisa que a gente via até em cursos fechados, mentorias, tudo a gente vai trazer aqui também de uma forma que você consiga organizar também os estudos e entender melhor essa dinâmica, né, de carreira, né? Tanto para você se preparar para a entrevista, tem dicas aqui e a galera perguntando, poxa, e sobre LinkedIn vocês vão falar? Vamos falar também. Poxa, e negociação de salários? Vamos também. Então esse é o objetivo aí da gente te ajudar utilizando a experiência que o Renzo tem. A gente também vai trazer conteúdo no Absolute Path, mas te ajudar realmente a direcionar a sua carreira. Trazendo alguns comentários, o primeiro daqui do compilado mesmo, o Flávio falou assim: casal simpático, obrigada pelo ano cheio de ensinamentos. Um excelente ano para todos da equipe. Muito obrigado, excelente ano para você e para todo mundo que acompanha a gente também. Eu destaquei esse comentário aqui porque vamos agradecer, vai começar o ano agradecendo a todo o time aí do Código Fonte. Como a gente disse, temos o reforço agora do Renzo Nutitelli, mas também temos agora o Christian Bryan, que também está nos ajudando no compilado. O Gabriel Lazzarini também, que entrou recentemente para o time de edição. Então, começamos aí o ano com cabeças novas, pessoas novas aí nos ajudando. Mas vamos agradecer quem está aqui com a gente também há muito tempo. O Rafael, que está aqui com a gente, a Lúcia também, que cuida de toda a parte administrativa. Então, um beijo grande para todos vocês. Vou mandar um abraço especial também para o Carlos, que esteve aqui com a gente durante muitos e muitos anos e que agora está seguindo um novo caminho, né? Temos o Lucas, que também nos ajuda aí no compilado. O Gustavo, que nos ajuda com as thumbs. Tem uma galera aí por trás aí do Código Fonte. Agora eu queria destacar também um comentário muito legal do Gabriel lá no LinkedIn. Olha só, 2025 me ensinou mais do que o código me ensinou a aprender do jeito certo. Foi um ano de muito crescimento e amadurecimento profissional, principalmente de forma como consumo conteúdo e aplico conhecimento no dia a dia. Entre tantos materiais ao longo do ano, o compilado do Código Fonte TV teve um papel especial. Não, poxa, obrigada. Olha que legal. Ó. Conteúdo direto, sempre atualizado e com carisma inegável, Gabriel e Vanessa e o Patolino. Obrigado. Que deixa as notícias mais sérias e mais fáceis de digerir. Aprendi mais uma vez que constância importa mais do que velocidade, concordo plenamente, que boas referências encurtam caminhos. Então, cara, ele elogiou bastante aqui o Código Fonte, também compilado. Muito obrigado
Gabriel por acompanhar a gente, e ele recebeu lá uma camiseta, ó. Então ele acompanha realmente aqui o compilado, tem uma camiseta do compilado. Gabriel vai ficar muito bonito com essa camisa. Então eu agradeci ele lá, poxa, o pessoal também, cara, o Sérgio comentou aqui, ó, com certeza o compilado é um marco na tecnologia em trazer informações importantes para nós da área, nos mostrando de forma resumida ou detalhada quais os direcionamentos da área a nível mundial. Parabéns à equipe. Então, vou estender aqui a equipe também que participa do compilado e nos ajuda, tá? Gente, muito obrigada, Gabriel. Vocês todos que acompanham a gente. É muito bom ler esse tipo de comentário, porque a gente sabe que está conseguindo ali suprir o que nós mesmos nos propomos a fazer com o compilado, né? Então, continuando no vídeo da estreia do Absolute PF, separei alguns aqui, a gente vai dar uma lida um pouco mais rápida, tá? Porque colocaram os títulos em inglês, pelo amor de Deus, esse estrangeirismo é cafona demais. Então, já trouxe aqui uma crítica, ó. E nem é que há boa parte não saiba o inglês. Pô, aí você vê. Aí o português aqui também foi mais difícil, é melhor ter escrito em inglês de repente. E aí o Luiz respondeu, ó, porque Absolute PF é um termo da área de TI que tem como padrão o uso de termos em inglês. Então, essa crítica eu vou responder. Todos os quadros aqui do Código-Fonte são todos em português, né? É verdade. O do compilado a gente criou backlog, tem o breakpoint, a gente criou em inglês. E aí a gente levou ele lá para o código-fonte. Agora, Absolute PF é geralmente uma constante, por isso que está em maiúsculo, tem um underscore ali. É uma constante. Tem todo o significado. Tem muita gente que utiliza esse nome especificamente para criar uma constante. E, cara, código, pelo menos para mim, tem que ser em inglês, tá? Você pode até criar get usuário, né? Send e-mail, até que vai, né? Send mensagem, entendeu? Então, esse tipo de coisa assim, eu evito ao máximo, tá? A fazer. Claro que tem muita gente que vai discordar. A gente, no código-fonte, às vezes a gente até coloca alguma coisa em português justamente pensando nisso, para quebrar uma barreira, para ser didático. Pessoalmente, nos projetos e tudo mais, a gente sempre coloca tudo em inglês. Faz sentido a gente colocar o Absolute PF, não é uma palavra tão fora do comum como o Gabriel falou, e o Luiz também disse ali, é um termo em inglês que faz sentido aqui pra gente. Tem pessoas que não gostam mesmo de estrangeirismos ou de usar nada em inglês. Bom. Não é para soar chique, nada disso não. É porque é um nome comum para quem desenvolve. E como a intenção também é direcionar as pessoas para uma carreira internacional, tudo. Cara, nada mais normal de se acostumar aí com um nomezinho em inglês, né? E o Web Alex Souza disse, ó, sugestão de tema, transição de carreira para pessoas com mais de 45, no meu caso, estudando faculdade ADS. Então, excelente sugestão, viu? Então vamos falar também sobre transição, tá? O Matheus Rorato disse, massa, Renzo manda muito bem, excelente parceria. Pois é, e manda mesmo, tá? Nós somos amigos dele aqui, cara, ele tem uma experiência absurda. A gente vai começar a falar de outros temas aqui que vocês vão perceber o quanto que ele manja. E o WSA Webmaster falou assim, nossa, curti e muito, hein? Parabéns, que bom, fico feliz. E o Fernando Takeshi Sato também tá sempre com a gente aqui, resgatando um post que fiz no final de 2019, enquanto me preparava por um processo da Amazon. Nothing quite like preparing for a difficult hiring process to trigger those repressed imposter syndrome feelings. Caramba. Verdade, viu? Realmente. Então, muito obrigado ao Takeshi por estar sempre com a gente também e se preparando aí. Ele também que atua no exterior. Então, ele não teria problema com o nome Absolute PF, né? Não, tanto é que ele trouxe o comentário em inglês, viu? Pois é. E o Bam Patera, ótimo conteúdo. Não conhecia o Supabase e à medida que a explicação fluía, eu já imaginava uma solução para aplicar. Isso aí ele falou no dicionário do Supabase. E mais um, ó, o Gustavo Leite também nesse dicionário disse, atualmente uso ele como sistema de autenticação somente assim como um keycloak da vida. É super simples de configurar e sair utilizando. Para você ver, como ele tem várias soluções dentro de uma, tem gente que vai usar só a parte do banco de dados, ou a parte só do Add Function, ou a parte só da autenticação. Então, realmente... Fica versátil, né? É versátil, né? Utilizar dessa forma. O Anderson disse assim, ó, Gabriel mais Érico Borgo mais Todd Phillips, igual irmãos separados no nascimento. E eu não sei quem são esses, Gabriel. O Todd Phillips é um ator, pode mostrar na tela aí. O Érico Borgo era lá do Omelete, né? Agora ele saiu do Omelete. Eu até acho que eu pareço um pouco o Érico Borgo. Agora, o Todd Phillips, eu vou ter que ver aqui quem é. Já falaram que eu pareço o John Hamm também. Aí eu acho o John Hamm mais bonitão. Então, ele é bonitão. Então pode ser o John Hamm. Pode ser, então tá bom. O que mais? Mas tem uns caras mais feios, assim. O Tibi Peroni, eles sacaneiam às vezes também. Ah, não. O Todd Phillips, é a barba que é um pouco parecida, talvez.
Mas não achei o restante muito parecido, não. Quem é mais gostoso? Isso é o que importa. Olha, eu vou falar que é o Gabriel. Tá vendo? Claro, viu? O Cloud 5 Studios, num dos cortes aqui, onde a gente falou do Unix, né? Ele falou, o Linux começou a ser criado somente em 91 por Linus Torvalds. Então essa thumb dizendo que foi na década de 70 e as fitas tá totalmente errado. E aí uma resposta aqui disse, ó, não vi se tinha uma thumb... Não, essa foi a thumb original, tá? Ninguém não mudou. teve mudança, não. Não vi que se tinha uma thumb diferente antes, mas o que apareceu para mim estava escrito Unix, e nesse caso está certo. O Unix foi desenvolvido lá nos anos 70 e o Linux surgiu em 91. Pois é, acho que ele confundiu aí Unix com Linux. Leu rapidinho ali, aí passou batido. A gente entende, a gente perdoa, mas não estava errado não, é Unix e foi na década de 70. Isso. Então tá tudo certinho, viu? Ó, o Sérgio, inclusive, nesse corte disse, ó, eu trabalhei com o Xenix, mas era da Santa Cruz Operation SCO, até 94. Vantagens de ser antigo. Caramba, que louco, hein? Pois é, tá vendo? Ó, um aqui que apareceu, que trabalhou com o Xenix também, ó. O Marcelo G. Santana, já num outro corte, disse, tô começando com o Rust, projeto pessoal, com conhecimento anterior quase zero de C e C++, vindo de linguagens mais comuns, como PHP, VB e Python. A curva de aprendizado é íngreme, mas arrependimento zero até agora. Com a vantagem de ter um código dezenas de vezes mais veloz, das linguagens mais populares, sem precisar me aventurar pela insegurança da memória e outras complexidades do C e C++. Muito bem, Marcelo. Continue aí nos seus estudos, que a gente tem visto o Rust crescer. Claro, não tem a popularidade de um PHP ou de um Python, como você falou ali. Mas é uma linguagem que está ganhando cada vez mais relevância. Né? Inclusive, quando a gente foi em Goiânia, um grupo lá de desenvolvedores parou a gente, que eram do grupo de Rust, né? E, cara, eles falaram sobre soluções assim, incríveis que eles estão fazendo já com o Rust. É claro que quando a gente fala bastante de Rust aqui, a galera, tem muita gente que pula, fala assim, não vou usar essa porcaria, mas no fim das contas, tá lá, o Linux está entrando no Rust, o Debian está começando a usar o Rust para o kernel, o Windows já está usando na surdina, mas já está usando já há bastante tempo, e na semana passada a gente disse que teve um engenheiro lá, um dos diretores lá, dizendo que quer substituir o C++. Ele pode até não ter tido a intenção de falar literalmente tudo mais. Diz ele que é para pesquisa. Mas se a pesquisa der certo, o que você acha que vai acontecer com a pesquisa? Né? O Diego Ferreira disse também num dos cortes, lá sobre a falha no N8N. Ó, em relação à configuração do Docker com a tag latest, é uma boa prática especificar a versão. E aí o Fernando disse, ó, latest é a mais recente, Não, então, eu entendo esse ponto dele. Porque quando você especifica a versão, você não gera incompatibilidade quando você vai gerar novamente, ali fazer o deploy novamente. Pois é, às vezes você usa algum recurso específico daquela versão, tudo mais, você mantém naquela versão para não ter problema. Só que aí tem esse problema de que qualquer atualização você acaba ficando para trás. Né? Não, sim. Então, nesse caso, o ideal é você ter mais de um ambiente. Então, foi o nosso caso aqui. A gente testa em outros ambientes com a tag latest, justamente para ver todas as compatibilidades, se vai atualizar certinho, se vai tudo rodar de maneira legal. Depois, a gente atualiza realmente no produção. Deixar o latest, eu acho que em produção, realmente, dependendo do que você for utilizar, pode sim gerar. Então a dica dele é boa, sim, tá? E o Beto Caldas falou: comprei o café do Código Fonte. Me diz então depois o que você achou, viu? Se é tão gostoso quanto a gente fala. Porque podem dizer que é mentira nossa, mas não é, não. Só o cheirinho que chega quando você abre aquela caixinha, assim, ó, é maravilhoso. Ó, pena que não dá pra você sentir o cheirinho. E para você que quer comprar este café maravilhoso, é só entrar em café.códigofonte.com.br. Então, já sabe, ó, começa 2026 bem, sendo produtivo, usando IA e café código fonte. Já está testado aqui em várias linguagens. Tá? Qual que tá faltando que você falou? Não falta mais, Ruby. Ruby. Já rodei no benchmark aqui com Ruby e tá valendo. Inclusive, aproveitando que a gente está fazendo jabá, eu já vou botar aqui, ó, boné do Código Fonte também. Tá um calor escaldante aqui. Duca. Foi verdade. Né? Acho que em todas as regiões do país está fazendo um calor. Dá pra entender. Ah, tá bom. Isso já esse boné, cara, tem uma qualidade incrível. Então, também está disponível, tá? boné.códigofonte.com.br. Adquire o seu. Assim como o café, a gente fez um número limitado. Depois que acabar, acabou. Né? Então, se você quer ter um produto exclusivo, pensado, com qualidade, tá? Nossos produtos têm qualidade. Então, acessa boné.códigofonte.com.br.
códigofont.com.br, vai lá, preço camarada, Agora sem frete, você não vai pagar frete, a gente manda já para tá você. tudo direitinho. Agora, olha só, continuando na série Produtos do Código Fonte, o João falou assim: as nerds vão pirar na sunga. Hashtag vem sunga. Também acho. Aí eu vou continuar aqui, ó. O Mr. do Fuji falou assim: hashtag vem sunga. Do Figu. Hashtag vem sunga. Lacoste? Não. Lacoste. Lacoste. Eu vi um outro comentário, mas eu não coloquei aqui, ele pedindo para estampar atrás o C# e na frente o Python. Tá. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Eu acho que teria uma grande saída essa sunga. Mas não vai sobrar espaço para logo do código-fonte. Como é que a gente vai fazer? Não sei. Bota na lateral aqui, só o Czinho, assim, do código-fonte. Então, o C do código-fonte. Deixa pra lá, gente. Gente, nós não vamos fazer sunga, tá? É uma brincadeira. Não, Gabriel, já era, mandei fazer já, né? Já mandei fazer. Já mandei fazer a versão do Python com C#. Contratei pessoal lá da Riachuelo para fazer as nossas sungas. Não, eu quero Lacoste agora. Lacoste. Tá, mas falando sério, se vocês quiserem sunga, homens, vocês têm que se unir. Vai todo mundo aqui nos comentários. A gente tem que convencer essa mulher a gastar o dinheiro, a gastar o caixa da empresa pra gente fazer a sunga, tá? Então, hashtag vem sunga. Vem sunga com força. Porque a gente tem que mandar fazer, estamos aí no verão, temos que aproveitar e temos que testar realmente para ver se as nerds vão pirar na praia com uma sunga, sunga dev. Sunga dev. Sunga dev. Ai, meu Deus do céu. Não sei nem o que eu falo, mas vamos pro sorteio, né, Gabriel? Enquanto não tem sunga, a gente sorteia, então, camiseta. Vamos sortear, então, uma camiseta para você que comentou na semana passada. Estava aqui, ó, firme com a gente aqui no Natal, não ficou aí festejando à toa, entendeu? Assim, não, vamos... Mas foi pós-Natal, dava para vir aqui, é. tava todo mundo tranquilo, aquele domingão de sol. Então vamos ver, que nem agora também, primeiro domingo do ano, você tá aqui com a gente já, acompanhando as notícias um pouquinho velhas e novas. Ó, então vou carregar aqui os comentários, foram 104 comentários, tá? Então tá tudo aqui, ó, carregadinho aqui. E vamos ver quem vai levar, então, para casa, dessa vez, uma camiseta do Código Fonte, tá? Sorteei. E foi o Flávio Soares. Olha que legal. A gente até leu o comentário dele, ó. Demos sorte. Casal simpático, obrigado pelo ano cheio de ensinamentos. Um excelente ano para todos da equipe. Poxa, que legal. Que bom. Merecido este comentário. Então, entre em contato comigo em contato@códigofonte.com.br. Manda ali o número da sua camiseta e seu endereço pra gente poder enviar o seu prêmio. Então, parabéns, ó. Flávio já vai começar o ano aí bem vestido, tá? Então, não deixa de comentar nesse episódio aqui no YouTube, porque aí no próximo episódio você já vai estar concorrendo. Você pode assinar também o Clube dos Compiladores, fazer parte aqui dentro do YouTube, é um botãozinho aqui no YouTube, né, que se chama Seja Membro. Você escolhe ali o plano que você quer e além de você poder participar dos sorteios mensais exclusivos para quem faz parte do clube, a gente instituiu ali para quem ficar durante o ano com a gente um sorteio anual onde você ganha uma assinatura da Vero, tá? E estamos chegando ao final desse episódio. Gabriel, termina sua água. Não vai dar tempo de terminar, não. Mas lembre-se, hidrate-se, porque tá muito quente. Então use boné, hidrate-se para ficar perfeito na saúde. E aproveitando, né, a gente deseja aqui para vocês que 2026 com muita saúde, muita paz, muita produtividade e que você continue aqui com a gente no Compilado, acompanhando não só aqui no Compilado, mas também no Código Fonte TV, né? E nós aqui, do nosso lado, estamos cheios de projetos, cheios de coisas que a gente quer fazer aqui em 2026. Se você quiser compartilhar, pode compartilhar aqui também nos comentários. Às vezes o seu projeto também incentiva outras pessoas também a criar os seus próprios projetos também, né? O que você quer conquistar aí nesse ano. E a gente se vê no próximo episódio, tá? Até lá. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, tchau.